Queridos amigos da TV Cidade, que alegria tua presença hoje conosco aqui no programa Filosofia para a Vida. A filosofia aplicada no dia a dia, no cotidiano. E nessa tarde vamos nos adentrar no pensamento de uma filósofa, uma pensadora, chamada Hannah Arendt. Ela que viveu na Alemanha, mas que foi obrigada a sair dali por conta do nazismo. Então ela se exilou, para os Estados Unidos. Mas ela nos deixou, um pensamento muito importante para tentar compreendermos a nossa sociedade e as relações no nosso mundo contemporâneo. Trata-se de Hannah Arendt, e quem vai nos falar um pouco sobre ela, com mais profundidade, é o filósofo Rodrigo Barbosa de Almeida, que atualmente faz então um estudo sobre Hannah Arendt. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Padre Gil, muito obrigado pelo convite. Olá, queridos ouvintes aí, telespectadores que nos acompanham. É uma honra estar aqui hoje nesse programa para podermos falar um pouco então sobre Hannah Arendt, essa filósofa tão atual, com esse pensamento sobre o regime totalitarista, sendo tão atual na nossa vida, no nosso cotidiano, que não ficou só presente na memória passada, mas se faz tão atual e viva em nossa história e é tão próxima, após essa Segunda Guerra Mundial, tão próxima ainda da nossa realidade, da nossa ideia de política, dos nossos políticos, que precisa ser extinta, segundo Hannah Arendt também. Muito bem, Rodrigo. E para começar, você já deu ali uma introdução, mas vamos ajudar o nosso público a entender melhor quem foi Hannah Arendt. Diga para nós um pouquinho sobre ela. Queridos amigos, então a Hannah Arendt ela é uma filósofa judia-alemã, porque ela tem uma ascendência com o povo judeu, mas foi criada então pelos seus pais dentro do território alemão. Ela nasceu ali num bairro periférico de Lindenberg, que é ali na Alemanha, só que ela perde o pai muito cedo, então ela lida com situações da vida muito precocemente. E então ela precisa formar muito sobre a personalidade dela muito cedo e sendo apoiada pela mãe. Ela sempre despontava como uma jovem que se interessava muito pelos estudos, muito pela sociedade e sempre muito sensível à realidade do outro. E isso fez com que Hannah Arendt, depois, mais para frente, fosse estudar então a filosofia, onde ela se agarrou a esse estudo que compreende e abrange tudo que nós temos de relações humanas, políticas, sociais, que sejam, que era aquilo que ela então amava de todo o seu coração. Com certeza. E depois todo o escrito de Hannah Arendt deixa muito claro para nós isso que você acabou de colocar. A Hannah Arendt também faz parte da sua biografia a questão com Heidegger, Martin Heidegger, que foi também um grande filósofo naquele tempo. Inclusive, Hannah Arendt ela vai para a Alemanha também e conhece ali Heidegger, e estuda com Heidegger, ela é aluna de Heidegger. E você teria alguma coisa para nos dizer um pouco sobre essa relação da Hannah e do Heidegger? Quando Hannah então desperta o seu interesse pelos estudos filosóficos, pela sua ideia de ingresso acadêmico a alguma instituição, ela então vai para Marburg, onde ela, nessa realidade acadêmica, encontra-se com o professor Martin Heidegger, que era então o professor daquela instituição na época. Ela, ali dentro das aulas em que ela participava, ela fica impressionada, encantada com o professor. E nisso faz gerar nela um sentimento também de paixão, onde Heidegger, que era um homem casado, onde tinha filhos, começa então a ter uma relação com Hannah Arendt. E digo que pode ser até, Padre Gil, uma ilusão por parte de Hannah Arendt acreditar nesse amor, onde Heidegger aproveitou-se de Hannah Arendt, da sua juventude, da sua beleza, e totalmente desprezava os escritos de Hannah Arendt. Então ela podemos dizer que ela foi iludida por Heidegger. E quando também nós vamos adentrando ao período em que Hitler vai se ascendendo ao poder na chancelaria alemã, e ele toma esse poder e segue-se então com a instauração do regime nazista, Heidegger ele começa a assumir então ali uma face nazista, onde Hannah Arendt desconhecia isso, e para ela, na sua formação como pessoa, isso é inconcebível. Porém, o seu amor o cega, faz com que ela não acredite nisso. E isso também gera uma distância entre ela e Heidegger, colocando-a então em outra região, em outro país, fugindo dessa perseguição nazista, e Heidegger então vai assumir a
a reitoria da universidade, vai então se colocar como um apoiador do regime nazista e perseguidor dos judeus. E Arendt então vai começar a fazer seus estudos, vai começar principalmente a entender o que estava acontecendo. E aí ela faz uma passagem entre vários países. Ela passa pela França, onde ela ficou muito tempo, mas ela acabou sendo presa pela Gestapo, que era a polícia nazista, que prende ela então durante 8 dias, e aí ela vai e foge depois desse tempo para Portugal, de Portugal ela bate a Genebra, e assim ela vai indo até chegar aos Estados Unidos, onde ela se instala, né, como moradora, residente dos Estados Unidos. E ali ela então, no seu tempo em que tinha, se dedicou totalmente ao estudo sobre esse regime totalitário, principalmente o nazista e o stalinista. Interessante o que você coloca, Rodrigo, porque de fato, quando a Hannah Arendt escreve uma da sua obra capital, uma das obras mais importantes, que é A Condição Humana, ela apresenta essa obra ao Heidegger, que não se interessa pela obra. Ele se mostra muito indiferente, e isso também doeu muito no coração da Hannah Arendt. Ali naquele momento já tinha passado aquela paixão que ela tinha por ele, mas é interessante a gente notar que até os filósofos se apaixonam. Sim. E a paixão cega até mesmo os filósofos, então sim, toma cuidado. Muito bem, Rodrigo, qual é a base ali do pensamento da Hannah Arendt? Bom, Hannah Arendt era uma filósofa, como mesmo eu disse, ligada às causas sociais, ligadas às pessoas. Então, o seu embasamento sobre a sua filosofia se dá na pluralidade das pessoas e também na liberdade, da individualidade do ser. Então, ela entende-se que o quê? Que o sujeito, ele, na sua individualidade, ele tem também a sua pluralidade dentro de uma sociedade, e que essa pluralidade deve ser respeitada, que o pensamento do indivíduo deve ser respeitado. E dentro da sua realidade de embasamento do seu pensamento, ela trata sobre essa questão então de que o sujeito deve ser um sujeito do diálogo, um sujeito aberto à política, aberto à educação, ao ensino, e principalmente quando ela trata também sobre o seu conceito que fica famoso, amor mundi, de uma responsabilidade com o mundo, uma responsabilidade com aquilo que a pessoa assume dentro do mundo, que não é um ser aí como Heidegger dizia, um Dasein, um ser aí jogado no mundo, mas você tem então que assumir essa sua individualidade numa pluralidade, que ou seja, você como um sujeito com as suas individualidades, com os suas particularidades, deve sim pensar também no próximo, no plural, na sociedade então, comprometimento com a vida no mundo, com a responsabilidade do mundo que é nosso, que nós devemos construí-lo. E construí-lo na onde? Como ela diz, no diálogo, na democracia, no respeito, na educação, onde diferentes podem conversar, porque são iguais na onde? Na sua humanidade, no seu ser humano. Então, eu acho que a Hannah Arendt, o Rodrigo, ela traz muito essa intuição também do Aristóteles, né? Da questão da polis, né? Porque para Aristóteles ninguém vive sozinho, ou quem faz essa opção está fadado ali a um fracasso, porque o ser humano ele é um zoon politikon, ou seja, um animal político, ou seja, alguém que é da polis. E aí quando você coloca que a Hannah Arendt ela preza, né, pela saúde das relações, do diálogo, do respeito um para com o outro, a gente é logo remetido de fato para essa ideia de polis, né, de agrupamento humano, onde acontece também a ética, né? Onde na Grécia Antiga, né, nós temos a construção do que é sociedade lá, né, vindo de Aristóteles, como o senhor mesmo citou, onde as cidades não tinham um pleno desenvolvimento humano, de leis, regras, de regimento, e sim vão sendo construídas através do diálogo, que é isso que ela fala, da onde vai se observando as sociedades e as suas necessidades. E disso que se parte uma construção da polis, que é esse ajuntamento de pessoas, essa realidade onde pessoas se instalam e constroem ali a sua vida. E onde nós podemos enxergar isso na Grécia é onde as pessoas convivem, estudam, usam do seu pensamento, da sua liberdade para colocar tudo isso dentro da polis. E hoje, se você percebe-se uma sociedade onde falta o diálogo, falta os direitos humanos, falta
todo tipo de segurança básico que dá subsídio para que a pessoa possa existir é contrário àquilo que Hannah Arendt pensa e de que Aristóteles também pensou na Grécia Antiga. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora, Rodrigo, da Hannah Arendt e o nazismo. Você já nos adiantou, né, que ela sai então da Alemanha, passa por alguns países até chegar nos Estados Unidos, fugindo do nazismo. E é dos Estados Unidos que ela acompanha o julgamento do Eichmann, né, esse nazista muito famoso, e depois ela escreve um livro, Eichmann em Jerusalém, e fala pra gente um pouquinho como é que é essa relação da Hannah Arendt com o nazismo, ela estando ali em Jerusalém, né, capturando, né, esse momento do julgamento do Eichmann. Bom, Hannah Arendt, ela então, estando nos Estados Unidos, né, após a Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo que ocorreu na Alemanha, onde teve essas guerras, em diversos pontos, né, principalmente onde nós vimos a caçada aos judeus, né, esse genocídio. Ela então, em 1951, escreve essa obra, Origens do Totalitarismo. Que é essa obra aqui, só para o nosso público, né, você pode encontrar aqui no Brasil pela Companhia das Letras, Origens do Totalitarismo, onde ela fala do antissemitismo, imperialismo e também totalitarismo. Exato. Essa obra é muito boa, que trabalha desde a questão do antissemitismo com a questão racial contra os judeus, como o imperialismo britânico, até chegar no totalitarismo, que é a consumação histórica de tudo isso, que regimentou depois o nazismo e o stalinismo. Bom, mas voltando para Eichmann, quando nós falamos de banalidade do mal, Arendt então é convidada a participar deste julgamento de um nazista único, né, que foi capturado e levado para Jerusalém e é julgado então pelo povo judeu. E lá no julgamento, Hannah Arendt vai com uma concepção primeira sobre quem ela encontraria lá. Talvez ela imaginasse que seria um monstro, alguém de outro mundo, uma pessoa totalmente diferente, aqueles bicho-papões nos nossos sonhos, poderia ser, mas ela acaba encontrando simplesmente um homem comum. Um homem em que era um mero pai de família, era um mero homem casado que tinha o seu lar, seus filhos. Era um homem simples, como nós, que vivenciava no regime nazista como se fosse o seu trabalho. E isso impactou muito aqueles que queriam ouvir de Hannah Arendt a sua concepção sobre ele. E fez com que gerasse críticas sobre Hannah Arendt, depois quando ela escreve a revista, ao jornal, sobre este senhor Eichmann, que então é julgado. E aí ela percebe então que o mal se torna tão banal na sociedade, por quê? Porque ele acontece nos mais âmbitos comuns da sociedade, de pessoas comuns, onde nós não imaginamos que possa acontecer, não imaginamos que possa haver o mal, mas sim, ele acontece. Desde o momento em que nós falamos alguma coisa, da nossa boca sai um julgamento, um preconceito, desde uma realização como de Eichmann, de somente cumprir ordem, cumprir aquilo que pedia para ele, de apenas você apertar um botão e colocar ali então aqueles tantos judeus à morte, condenados à morte dentro de uma câmara de gás. Mas é interessante o padre trazer também que o regime nazista, a sua arquitetura toda sobre a morte, sobre os campos de concentração, eles dividiam muito bem as funções dos líderes nazistas, dos seus integrantes que faziam parte do corpo nazista, na seguinte forma: cada um cumpre a sua missão ali para que não pesasse a culpa sobre eles, para que fosse só meramente um trabalho. Gente, é uma banalização do mal. Uma pulverização da culpa. Pulverização da culpa, exatamente. Onde vai se então destoando, vai saindo tudo aquilo que o mal poderia ser colocado para uma pessoa e vai indo para cada um assumindo a sua e dizendo igual Pilatos, eu posso dizer, eu lavo as minhas mãos, eu não tenho culpa nisso, porque não fui eu que matei, eu só cumpri aquilo que estava me pedindo. É uma reflexão que devemos fazer hoje para a nossa sociedade. Se deparamos com sociedades onde o indiferente, o outro, eu ajo com indiferença ao outro que está na rua, que está passando fome, ao outro pela sua cor, por ele ser negro, por ele ser gordo, magro. Tudo isso
está relacionada à banalização do mal de uma sociedade doente, uma sociedade onde, como nós tratamos no começo, o ser humano é esquecido. A igualdade de ser humano, da pluralidade, do respeito, da individualidade que deve ser respeitada, vai sendo esquecida e se tornando meramente um objeto, objetificando a vida do outro. Uhum. Nossa, é uma crítica bem contundente, né, Rodrigo? Porque, de fato, aquilo que Hannah Arendt passou ali naquele momento histórico, de certa forma nós passamos hoje também. Né? Porque essa banalização do mal, o que espantava muito Hannah Arendt, porque ela dizia, mas como é que um homem, conforme você colocava, né, comum, né, que depois de ter matado centenas de judeus na câmara de gás, chega em casa, tira os chinelos, abraça a esposa, beija os filhos e se senta na frente da TV. Então dali surge essa concepção do mal absoluto feito por uma pessoa comum e que por isso é um mal banal. E daí vem a expressão já famosa da Hannah Arendt da banalidade do mal. Ela vai ser criticada depois por conta dessa expressão, porque para alguns judeus esse mal nunca foi banal. Foi um mal pensado, intencionado, mas enfim, é a reflexão que Hannah Arendt faz. E, Rodrigo, como é que você chegou na Hannah Arendt? Por que ela chamou a sua atenção? Bom, primeiro que dentro das minhas aulas de filosofia política, antes ainda, né, eu precisava procurar um tema para o meu TCC, como todo aluno precisa encontrar algum pensador, alguma coisa que te encante com a realidade ali que você estuda. Então, eu sempre fui apaixonado por política, sempre gostei muito, assistia debates, enfim, quando criança, e sempre gostei muito desse âmbito, desse campo da política. E quando então eu venho estudar filosofia, dentro das aulas de filosofia política do meu orientador, até do meu TCC hoje, o professor mestre Silvio dos Santos, ele dando as suas aulas ali, então ministrando as suas aulas de Hannah Arendt, me chama a atenção a paixão que a Arendt tem pelas pessoas, a paixão que a Hannah Arendt tem pelas situações humanas. E uma coisa que me indagava muito no coração, como estudante de filosofia, mas como ser humano, a realidade política em que nós nos encontrávamos e nos encontramos hoje, onde a política é vista como um mal, mas ela não é um mal. A política tem que ser interessante para todos, ela é um bem para a sociedade. E aquilo me levava a refletir, então, quem que eu devo escolher, aonde eu vou? E aí, então, o professor apresenta essa pensadora, essa filósofa Hannah Arendt para mim. E eu fiquei entre ela, Ortega e Gasset, né, professor? Entre os dois, porque falavam de massas, onde há a presença de muitas pessoas, onde há, então, a presença de um líder político, em que ele manipula, e tudo isso que me interessava a estudar, porque era tão atual. E aí, então, eu encaminho para Hannah Arendt, principalmente pela questão humana, como eu bem disse, como ela olhava para as pessoas e acreditava, sempre era uma pessoa muito entusiasmada, parecia ser uma pessoa que sempre tinha fé e acreditava que as coisas poderiam melhorar. Assim, essa é a perspectiva que eu olho para Hannah Arendt e que eu acredito também. Então é ali que eu me encontro com ela, é ali que eu me desdobro durante esse ano, realizando meus estudos sobre Hannah Arendt e seu pensamento sobre o totalitarismo. Uhum. Muito bem. É interessante porque o grande mestre da Hannah Arendt, o Heidegger, conforme você já colocou, uma das expressões mais famosas do Heidegger é que o homem é um ser para a morte. E Hannah Arendt é totalmente contrária a Heidegger, né? Porque ela vai dizer que o mais importante é a vida humana. Então a vida, cada criança que nasce é uma esperança para a humanidade, né? Então ela foca na vida. Interessante o senhor tocar isso, porque no meu estudo, no meu trabalho de conclusão de curso, no meu terceiro capítulo eu falo sobre essa esperança que Hannah Arendt fala, que ela fala que a educação é essa esperança para a nova geração, para o mundo que estaria a vir e que já está aqui, que é onde a geração de uma nova vida, ali há esperança. Então a morte não é o fim, é uma visão até cristã se nós olharmos, uma visão onde a morte não encerra a nossa vida. Nós estamos abertos ao outro, nós estamos abertos ao conhecimento. E ela fala muito bem disso na sua obra
entre passado e futuro, que ela fala sobre isso, na crise da cultura, na crise da educação, onde parece não ter saída, mas a saída está nesta vida nova que chega ao mundo, aonde nós, como pessoas formadas e temos esse senso crítico, devemos formar essas crianças, mas sem ideologias. Ensinar pela educação, ensinar a matemática, ensinar o português, a literatura, a história, a sociologia e a filosofia. Filosofia que não pode ficar de fora. Exatamente. Então é isso. É acreditar que essas crianças que estão vindo, que estão aí também, são o futuro e que nós precisamos orientá-las, formá-las sem ideologias. Porque a ideologia, como nós vimos com o nazismo ou com o stalinismo, que seja, leva à morte, à opressão do povo, a total quebra da liberdade, da expressão. Então é necessário então que nós vamos instruir essas crianças para que o mundo seja aberto, que o mundo não tenha uma intolerância presente nela. Muito bem, Rodrigo. Eu estou percebendo que você se aprofundou bastante em Hannah Arendt. Parabéns aí pela seu percurso de pesquisa. E você dizia ali um pouco do Ortega y Gasset, né? José Ortega y Gasset, que é um pensador, né, espanhol, e que pensou nessa questão da massificação das massas, e você traz isso também para Hannah Arendt. E Ortega tem uma obra clássica, A Rebelião das Massas, em que ele coloca, de fato, essa massa que é manipulada, que é explorada, que é governada por um líder carismático. E vindo aqui para o estúdio, a gente falava no carro sobre essa questão hoje das redes sociais, né, onde essa massificação que nós temos hoje no nosso mundo atual, no mundo contemporâneo, na sua intensidade, ela nem foi pensada pela Hannah Arendt nem pelo Ortega, porque naquele tempo não tinha redes sociais. E, no entanto, as hipóteses, tanto de um contra o do outro, se mostraram ali verdadeiras, porque hoje a massificação está, de fato, quase que substituindo o cérebro do ser humano. Então, muita gente hoje se deixa se arrastar por aquilo que vê na internet, né, pela sua bolha ali da internet. Nós tivemos esse caso aí terrível. O Brasil, né, ficou profundamente abalado com o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, com esse banho de sangue que teve ali na questão das favelas e essa repreensão em relação ao tráfico. E ali a gente percebe, né, como opiniões, tanto de um lado, né, aqueles que são a favor, tanto de outro, aqueles que são contra, às vezes são contaminadas pela rede social, de fato pela massificação que se tem. E aqui eu queria trazer para você, e para você nos ajudar a pensar um pouquinho, o Levinas, né, que dizia que a ética nasce no rosto do outro. E para quem está atrás de um computador, o rosto não tem uma tela. Então você acha que também essa movimentação, né, que as pessoas fazem hoje para participar do debate público, mas não numa comunidade, num grupo, mas a partir da tela da internet, isso compromete o debate? Bom, querido Padre Gil, ouvindo isso e nos debates que nós tivemos antes de vir para cá no carro, me leva a pensar que a tela hoje é um meio onde muitos podem ser corajosos em colocar suas opiniões, em serem grandes filósofos, vamos dizer assim, grandes desafiadores do outro. Porque através da tela nós não temos o comprometimento com a outra pessoa, não temos a realidade dos sentimentos, não estamos vendo o rosto do outro, como o senhor mesmo trouxe, Levinas, que nos traz essa realidade do outro como um sujeito que necessita ser conhecido, necessita ser respeitado, como Arendt também diz, mas aprofundando mais ainda sobre isso, o rosto do outro, como Henrique Dussel diz, ele é caracterizado aqui na América Latina por um rosto de um pobre, rosto de um necessitado. E a internet, ela tira totalmente a possibilidade de você conhecer o rosto do outro. Hoje temos a possibilidade de perfis fakes, olha isso, onde pessoas fingem ser o que não são. Então a gente vê que é muito mais grave do que nós pensamos. As pessoas estão meramente presas à rede social, até criando perfis fakes para
difamar a outra pessoa para instigar o ódio, o racismo, todo tipo de mal que existe no mundo. E aí quando nós pegamos a realidade recente do Rio de Janeiro e vemos aquele banho de sangue, como que é possível alguém aplaudir a morte de pessoas, mesmo que ela seja traficante ou não? Mas como é possível alguém aplaudir a morte de outro ser humano? Aonde está então este rosto do outro? Será que ele não existe mais? O outro para mim é só um objeto onde eu uso de prazer, uso como meio de obter lucro ou de conseguir votos para as eleições? É uma crítica onde nós devemos conscientizarmos a nós que estamos aqui fazendo esse debate, mas a quem também nos escuta, nos assiste, de que o outro precisa ser conhecido, o outro precisa ser escutado. Não é porque eu faço um juízo de valor do outro no sentido de que ele é traficante, ele é isso ou ele é aquilo, que ele deve ser aniquilado. Nós vemos os comentários nas redes sociais, mais um CPF cancelado. Qual o sentido disso? Qual o sentido da humanidade, aquilo que nos iguala? Nós estamos no mundo para, como disse Hannah Arendt, sermos esperança para os outros, esperança para a nossa família, esperança em que não pode ser deixado levar pelo banho de sangue, pelas armas, pelo discurso de ódio, que foi muito fomentado pelos líderes totalitaristas, que instigavam o povo a disseminar esse ódio objetificando pessoas. Na Alemanha foram os judeus. No Rio de Janeiro foram o povo da favela. Não é os traficantes, mas é o outro, aquele que não é visto, que é escondido nos muros, que é escondido atrás dos morros, onde pessoas que vivem em apartamentos luxuosos, condomínios, não conhecem esse outro. E através de um perfil de Facebook, Instagram que seja, dissemina todo o seu ódio contra esse povo. Esse povo que cuida dos seus cachorros, esse povo que limpa os seus locais de trabalho, limpa a sua casa, limpa todos os lugares, os ambientes em que você frequenta. Então o outro não pode ser esquecido. Este outro que foi morto no Rio de Janeiro, não outro traficante, mas é um outro ser humano. Que esse rosto precisa ser conhecido e caracterizado como o rosto de uma pessoa humana, igual a mim, igual ao Padre Gil, igual a você. Então ele não pode ser esquecido, ele deve ser respeitado, como Hannah Arendt disse. E aqui, claro que não se trata, né, Rodrigo, de passar pano para traficante ou para o crime. O crime tem que ser combatido, né, o tráfico também. Né, o tráfico, ele oprime, de fato, o povo bom da favela. Sim. Né, que a maioria são pessoas de bem. Só que, de fato, tem que ter esse cuidado para adentrar numa favela, para fazer uma operação desse tipo, e pegando os peixes grandes que não estão na favela. Eu acho que o seu alerta é muito importante. Estamos chegando já ao fim da nossa entrevista, Rodrigo. Só a última, bem breve. Você, bastante jovem, né, que mensagem você deixa aí para a juventude através de Hannah Arendt? Bom, eu deixo uma mensagem de esperança mesmo, que o jovem possa, como Hannah Arendt acreditou nessa geração que nasce, que está aí, eu também acredito que os jovens que estão aí na sociedade com acesso à internet, às informações, devam usar isso para um bem-estar social, para o bem da sociedade, e que se interesse pela política, que se interesse pelos nossos direitos, por todos os nossos deveres também, e que usem isso como meio que seja de protestar, o meio que seja de se manifestar e de se fazer um campo do diálogo aberto a escutar o outro, não que seja um campo da disseminação do ódio ou da intolerância, mas que seja um campo aberto para que outras pessoas possam ser escutadas e respeitadas, e que cada pessoa, cada jovem possa usar essa internet como meio de também conscientizar tantos outros jovens que ainda não se interessam pela política e acabam depois sendo escravas de líderes que não pensam no bem comum, mas sim no próprio grupo ou no próprio pensamento, na própria ideia.
Muito bem, Rodrigo, muito obrigado. Né? O seu trabalho, de fato, pelo que você nos contou aqui, será de extrema importância e parabéns aí pelo seu aprofundamento no pensamento de Hannah Arendt, que sempre nos estimulava a pensar. Né? O que ela chegou à conclusão ali na Alemanha, que aquele homem médio, né, e praticando aquele mal, que até pareceria de uma forma banal, ele só fez isso tudo porque ele não pensou. Recusou-se a pensar, recusou-se a refletir. E você trazendo Hannah Arendt, você nos lembra disso, né? Que a reflexão, né, é sempre importante. Muito obrigado de coração. Obrigado a você que participou conosco de mais um programa Filosofia para a Vida. Nos vemos então no nosso próximo programa. Tchau.